Caros alunos do SOS Sesc Vestibular, muito bom dia. Mais uma vez com vocês, trocando conhecimento, trabalhando a educação com muita responsabilidade, com todas as tecnologias oferecidas pela instituição Sesc. Continuando assunto Associação de Capacitores, hoje nós trabalharemos a aplicação, exercícios de aplicação sobre a associação de capacitores e, consequentemente, sobre capacitores. Ok? Bem, a primeira questão diz o seguinte: dois capacitores cujas capacitâncias respectivas são de 2 picofarad e 3 picofarad são associados em série. Determine a capacitância ou capacidade equivalente do conjunto, ou seja, da associação. Ora, vejamos que no enunciado ele se refere às capacidades C1, 2 picofarad, e C2, 3 picofarads, associados em série. Lembrem da aula anterior, em que eu dizia que quando nós tivermos dois capacitores de capacidades diferentes em série, como é que se calcula a capacidade equivalente? Faz o produto e divide pela soma. Então fica capacidade equivalente, C é Q igual C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. Então, 2 vezes 3 dá 6, 2 mais 3, 5. 6 dividido por 5 é igual a 1,2. Opção correta, letra C. Então, a questão 1, letra C. 1,2 picofarad. Correto? Ok, turma? Então, vejamos a questão 2. Dois capacitores cujas capacitâncias respectivas são de 3 picofarad e 4 picofarad são associados em paralelo. Determine a capacitância equivalente do conjunto. Agora estamos com dois capacitores, C1 e C2, respectivamente, de capacidades 3 picofarad e 4 picofarad, só que associados em paralelo. Ora, capacitores em paralelo, para nós determinarmos a capacidade equivalente, basta somar suas capacidades. Então, 3 picofarad mais 4 picofarad determina uma capacidade equivalente de 7 picofarad. Opção correta, letra A. Então, questão 2, opção letra A. Questão 3. 3 capacitores A, B e C são associados em série e suas capacitâncias respectivas são 1 microfarad, 2 microfarad e 3 microfarad. Então, C1, 1 microfarad, C2, 2 microfarad e C3, 3 microfarad. Ele quer para você calcular a capacidade do capacitor equivalente de maneira aproximada. Lembrando que eles estão em série. Então, como todas as capacidades são diferentes, tu não pode usar nenhuma propriedade. Mas você usa a terceira característica de uma associação em série. 1 sobre C é Q é igual a 1 sobre C1, que é do 1, mais 1 sobre C2, que é 2, mais 1 sobre C3, que é 3. É uma soma de fração de denominadores diferentes. Ora, o mínimo múltiplo comum entre 1, 2 e 3 é 6.
Então, 6 por 1 dá 6, vezes 1, 6. Mais 6 por 2 dá 3, vezes 1, 3. Mais 6 por 3 dá 2, vezes 1, 2. Então, no numerador fica 6, mais 3, mais 2. E dá quanto? 11. Então, 1 sobre a capacidade equivalente é 11 sobre 6. Fazendo meios igual a extremos, eu tenho que a capacidade equivalente vai ser 5 microfarad dividido por 11 microfarad, que dá aproximadamente 0,54 microfarad. Só que transformando de microfarad para nanofarad, tá? 1 microfarad corresponde a 10 a terceira pico nanofarad. Lembrando, 1 microfarad corresponde a 10 a terceira nanofarad. Então, multiplicando 0,54, né, vezes 1000, eu obtenho 540 nanofarad. Opção correta, letra E. Questão 4. No dia seguinte ao de uma intensa chuva de verão no Rio de Janeiro, foi publicada em um jornal uma foto com a seguinte legenda: durante o temporal, no morro do Corcovado, raios cortam o céu e um deles cai exatamente sobre a mão esquerda do Cristo Redentor. A alternativa que explica corretamente o fenômeno é: trata-se de descarga elétrica, né, gente? Na letra A, há um excesso de elétrons na Terra? Não. Negativo. B, o ar é sempre um bom condutor de eletricidade? Não é a razão. C, há transferência de prótons entre a estátua e a nuvem? Não. Negativo. Há movimento de massa, há movimento, na verdade, de elétrons, tá? De uma camada para outra. Letra D, há uma suficiente diferença de potencial entre a estátua e a nuvem. Correto. Porque o raio só ocorre devido à diferença de potencial entre dois corpos, entre dois pontos, entre as nuvens. Nesse caso, entre a estátua e a nuvem. Opção correta, letra D de dado. Ok? Questão 5. Duplicando-se a diferença de potencial entre as placas de um capacitor, é correto afirmar que, ora, ele está duplicando a DDP-U. O que se pode afirmar? Na letra A, ele diz assim: a carga e a capacitância do capacitor também são duplicados. Basta você lembrar o seguinte: capacidade do capacitor é a quantidade de carga tesão sobre a DDP. Então, capacidade e DDP são inversamente proporcionais. Se tu duplica a DDP, a capacidade diminui à metade. Tá? Ou, isso quando a carga for constante. Se porventura a capacidade for constante, aí tu tens que a quantidade de carga é o produto da capacidade C pela diferença de potencial U. Então, Q é igual a C vezes U. Como a carga é constante, ou melhor, como a capacidade é constante, carga e DDP são diretamente proporcionais. Ora, se a DDP duplica, a carga também vai duplicar, mas sendo constante a capacidade. Então, na letra D, na letra C, a carga do capacitor é duplicada, beleza, mas sua capacitância permanece constante, correto.
Então, opção correta, letra C. Na letra D, a carga e a capacitância do capacitor são reduzidas à metade. Não. Negativo. A carga é reduzida, a carga duplica, tá? Enquanto a capacidade for constante. Letra E. A carga do capacitor é duplicada. Beleza. E sua capacitância é dividida pela metade. Não. A carga só duplica se a capacidade for constante. Questão de número 6. Um dispositivo muito usado em circuitos elétricos é denominado capacitor, cujo símbolo é C. Calcula-se a capacitância de um capacitor por meio da razão entre a carga Q que ele armazena em uma de suas armaduras e a tensão ou DDP V aplicada a ele. Ou seja, C é igual a Q sobre V. Um capacitor A com capacitância CA está inicialmente submetido a uma tensão V. Então, um outro capacitor B de capacitância diferente, CB, é conectado em paralelo com A, mantendo-se na associação a mesma tensão elétrica V. Em relação à associação dos capacitores, A e B, pode-se afirmar que... Ora, gente, para essa questão, a capacitância da associação é a soma das capacidades. Por quê? Porque eles estão associados em paralelo. Então, identifica-se como resposta correta a letra E. Então, questão 6, opção correta, letra E. Questão 7. Dados 3 capacitores, cada um com uma capacitância C. Qual capacitância equivalente a uma associação entre eles é incorreta? Ele quer saber qual é a incorreta. Tratando-se de 3 capacitores. Se eles estiverem em série, como as capacidades são iguais, a capacidade equivalente vai ser o valor da capacidade, que é C, dividido pelo número de capacitores, 3. Então, C sobre 3. Então, não pode ser letra A. Ele quer incorreta. Então, letra A, se eles estivessem associados em série. Letra B, 3C. Ora, 3C, se eles estivessem associados em paralelo, porque em paralelo a capacidade equivalente é a soma das capacidades. Letra C, 2C sobre 3. Essa é a opção que não pode ser. Por quê? Porque esse valor de capacidade é menor do que qualquer uma das capacidades dos capacitores associados. Tá? Não pode ter essa situação da letra C. A letra D pode ter como? Se botar 2 em paralelo ou 2 em série colocado em paralelo com o terceiro. Tá? Então, opção incorreta, letra C de casa. 8ª. Capacitores são elementos de circuito destinados a... Ora, qual é a função dos capacitores? Armazenar carga elétrica, energia elétrica. Então, a opção correta, letra D de dado. Questão 9. Em uma associação de capacitores em paralelo, a capacidade do capacitor equivalente é... Ora, para uma associação em paralelo, a capacidade do capacitor equivalente é a soma das capacidades dos capacitores associados. Então, letra A, menor que a capacidade de qualquer, não. B, igual a menor capacidade dos capacitores associados, não. C, maior que a capacidade de qualquer capacitor associado. Resposta, letra C de casa. Então, mais uma aula concluída. Tenha bons estudos, prepare-se, foco no vestibular.
A sua aprovação só depende de você. Um grande abraço.